Então vamos lá, gente, começar a resolver aqui com vocês alguns exercícios aí relacionados à área de figuras planas, tá? Primeiro exercício que a gente tem aqui, ele fala assim: qual a área dos trapézios abaixo? Vamos lá na letra A. Então ele traz para mim aqui na letra A, já coloquei aqui do ladinho a fórmula do trapézio, Bzão mais Bzinho vezes a altura dividido por 2. Então para calcular essa área a gente tem que ter as duas bases e a altura. Se eu olhar no exercício aqui, ó, o que eu tenho, gente? Eu tenho esse 10, que seria a minha base menor, que está lá em cima, correto? E aí eu preciso descobrir isso aqui, ó, quanto que vale a minha base maior. E eu também já tenho aqui a minha altura. Minha altura está lá, que é 16 ali, beleza? Então o que falta para mim responder? Falta só descobrir quanto que vale essa base. Se a gente olhar aqui, ó, do que eu falei anteriormente, a gente sempre vai trabalhar com o trapézio sendo a união entre um quadrado ou um retângulo e um triângulo retângulo, né? Então olha comigo no exercício. Se esse pedacinho aqui, ó, perdão, vamos voltar para cá. O que forma essa base maior? É esse pedaço, que eu sei que equivale a 10, porque ele é igual ao pedacinho lá de cima. Então aqui vale 10. O que falta eu descobrir? Falta eu descobrir quanto que vale isso aqui, ó. Porque daí eu vou somar os dois pedacinhos e vou ter aqui a base de baixo, que é a base maior, basona. Certo? E para descobrir isso aqui, gente, não vai fugir de Pitágoras ou trigonometria. Aqui eu já sei que eu vou trabalhar com Pitágoras. Por quê? Porque não tem ângulo. Se não tem ângulo, não tem como trabalhar com trigonometria. Então vamos usar Pitágoras. E para descobrir, para usar o teorema de Pitágoras, o que a gente tem que ter? Dois lados para descobrir um terceiro. Quanto que vai valer esse lado aqui? Ele vale 16, porque ele é igual àquele lado lá. E aí, então, antes de responder o que ele me pede aqui, a área, eu preciso determinar quanto que vale esse pedaço aqui. Para fazer isso, o que a gente vai usar? Então, o teorema de Pitágoras lá, hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos dois catetos. Nesse caso, oposto ao ângulo reto, a minha hipotenusa vale 20, então eu vou ter que 20 ao quadrado é igual a 16 ao quadrado mais, vamos chamar esse pedacinho aqui, que a gente está querendo descobrir de x. Então, mais x ao quadrado lá. Então, 20 ao quadrado, 400, que é igual a 16 ao quadrado, 256, mais x ao quadrado. Então, vai trocar de lado, né? Eu vou ficar aqui, esse x ao quadrado é igual a 144. Então, x é igual a raiz de 144. Isso aqui vai me dar que o meu x equivale a mais ou menos 12. Como a gente está trabalhando com medida, eu vou usar o positivo. Então, meu x equivale a 12. Então, se esse x aqui vale 12, ó, agora eu consigo determinar quanto que vale a minha base maior, porque ela vale 12 mais 10, ela vale 22. E aí ficou mole para resolver o exercício, porque agora é só a gente jogar na formulazinha lá da área do trapézio. Então eu tenho aqui essa área, ela é igual ao quê? A minha base maior, que é 22, mais a minha base menor lá em cima, que é 10, que multiplica a nossa altura, que é 16, tudo isso dividido por 2. Então essa área ela é igual a 32, né, somando ali. Esse 16 eu posso simplificar com 2 aqui, então dá 8, só fica o 8 multiplicando. Então essa área é igual a 8 vezes 2, 16 vai 1, 8 vezes 3, 24, 1, 25. 256 centímetros quadrados. Essa é a área do meu trapézio na letra A, beleza? Vamos lá para a letra B, que é o exemplo B aqui. O que acontece no meu segundo exemplo, que é o B? Você vai olhar a figura e aí aqui, eu esqueci de colocar para você, vamos colocar aqui agora, um outro 8 metros aqui, para você poder ter certeza que o quê? Que esse trapézio é um trapézio isósceles, tá bom? Se ele é um trapézio isósceles, lembra que vai haver uma relação aqui. Então, quando eu colocar isso aqui, ó, a minha altura aqui e a minha altura aqui, se eu tenho que os dois ângulos são iguais, né, esse aqui vale 60, então aqui também vale 60, e esses dois lados que são as hipotenusas são iguais, esses dois triângulos vão ser iguais, tá bom? E aí, também, o que o exercício pede para mim? Ele pede para mim a área, eu preciso ter a basona, a basinha e a altura. Olhando o exercício, nesse caso eu só tenho isso aqui, só tenho a minha basinha, né? Que vale 6. E tem um pedaço da basona aqui, que também vale 6. Então eu preciso descobrir quanto que vale esse pedacinho, que vai ser igual, e a minha altura.
Como que eu vou fazer isso aqui? Vamos lá. Pitágoras não dá para usar porque eu só tenho um lado. E também você vai olhar e vai ver o ângulo, você já sabe que você vai ter que trabalhar então com a parte de trigonometria. Então, antes de resolver isso aqui, o que a gente vai precisar fazer? Parte de trigonometria. Então, o que eu quero descobrir ali? Olha lá comigo no exercício. Eu quero descobrir essa altura, que é o meu cateto oposto, e eu quero descobrir esse pedacinho, que é o meu cateto adjacente. Concorda? Porque o ângulo reto está aqui, ó. Então, o 8 é a minha hipotenusa. E aí, se você lembra aquelas relações de seno e cosseno, sem fazer a fórmula, você pode fazer direto, tá? Lembra que eu passei isso para vocês aí ano passado. Se não, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar lá a formulazinha do seno e do cosseno. Vou fazer aqui na lateral para você aqui, ó, tá bom? Então, olha lá. Vou começar trabalhando com o seno de 60, que é igual cateto oposto pela hipotenusa, né? Qual que é o seno de 60? Seno de 60, raiz de 3 sobre 2, que é igual cateto oposto, que eu quero descobrir ali, sobre a minha hipotenusa, que é 8. Então, você vai ter lá 2 cateto oposto, que é igual a 8 raiz de 3. Isso aqui vai me dar que o meu cateto oposto é igual a 8 raiz de 3 dividido por 2. E eu vou ter que o cateto oposto equivale a 4 raiz de 3, né? Então, aqui, ó, lembra que a gente divide parte numérica com parte numérica, raiz com raiz quando eu tiver. Então, eu já sei que esse cateto oposto, ou seja, a minha altura, equivale a 4 raiz de 3. Tá aqui. Falta eu descobrir quanto que vale esse pedacinho aqui. Para fazer isso, como aqui ficou apertado, eu vou fazer do lado de cá. Né? Eu vou usar o que agora, gente? Eu vou usar o cosseno, porque eu quero descobrir o cateto adjacente e eu tenho a hipotenusa. Poderia usar Pitágoras aqui agora, professor? Pode. Pode usar tangente? Também ia dar certo, tá? O resultado vai ser o mesmo. Cosseno de 60 é igual cateto adjacente pela hipotenusa. Então, cosseno de 60, 1/2, que é igual cateto adjacente. Quanto que vale o cateto adjacente ali? É o que a gente quer descobrir, sobre a hipotenusa, que vale 8. Então, eu vou ter que 2 cateto adjacente é igual a 8. Isso vai me dar que o meu cateto adjacente equivale a 4. Beleza? Se você lembra aquelas regrinhas, lembra que quando eu tenho um ângulo de 60 graus, quando o ângulo for 60 graus, o cateto oposto vai ser sempre a metade da hipotenusa raiz de 3 e o cateto adjacente metade da hipotenusa. Cateto adjacente 4, metade da hipotenusa, cateto oposto metade raiz de 3. Quando o ângulo for de 30 graus, o cateto oposto vai equivaler a metade da hipotenusa e o cateto adjacente vai equivaler a metade da hipotenusa raiz de 3. Se você lembra desses detalhes, você não precisa ficar fazendo essas contas aqui, você já pode colocar direto o valor, tá? Mas vamos voltar lá agora para a resolução, porque agora eu já tenho todos os valores que eu preciso para descobrir a minha área. Então, a minha área ela é igual ao quê? Ela é igual à minha base maior, que é essa parte de baixo, e eu descobri que esse pedacinho vale 4. Se os triângulos são iguais, aqui também vale 4. Então, eu tenho 4 mais 6 mais 4, que vai dar minha base maior. Então, eu vou ter que a minha base maior equivale a 14, mais a minha base menor lá em cima, que equivale a 6, vezes a nossa altura. Qual que é a altura? A gente descobriu aqui também que vale 4 raiz de 3, tudo isso dividido por 2. Então, a gente tem que essa área é igual a 20, né, que multiplica. Também aqui eu posso simplificar esse 4 com esse 2, vai ficar 2 raiz de 3 aqui. Então, eu tenho que a minha área ela é igual a 20 vezes 2, 40 raiz de 3 metros quadrados. Essa ali tem metro medido. Então, essa é a resposta, tá bom? Você só vai trocar esse raiz de 3 aqui se o exercício estiver trazendo para você. Se ele não trouxer, você permanece assim. Beleza? Então, até a próxima.